Este urso viveu sozinho toda a sua vida. Confira o momento em que ele vê outro urso pela primeira vez. Se você passasse toda a sua vida fisicamente separado de sua família e amigos, sem nunca ter nem mesmo entrado em contato com qualquer outro membro da espécie humana, qual você acha que seria a sua reação ao encontrar outra pessoa? Uma situação como esta é de profunda tristeza, mas infelizmente foi o que aconteceu com um jovem filhote de urso. Na história de hoje você verá o quão triste é para uma vida inocente viver sem amor e sem conhecer o carinho nem mesmo da própria mãe. Já clique no botão do gostei, porque essa história certamente irá te emocionar. E se você quer receber outras histórias curiosas sobre o mundo animal, inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Estamos postando toda semana. Já faziam 2 anos que o jovem filhote de urso estava trancafiado dentro de uma gaiola pequena e mal iluminada no interior da Albânia. Ao que tudo indica, ele havia sido capturado e retirado de seu habitat natural ainda muito novo, pois não conhecia costumes básicos que são geralmente ensinados por suas mães, o que apenas agravava ainda mais essa situação, pois só havia conhecido o contato de seus captores, que eram cruéis e muito distantes com ele, sempre o ameaçando e o punindo fisicamente diante de qualquer movimento. Quando uma equipe de salvadores de animais ficou sabendo da situação desse animal através de uma denúncia anônima, eles imediatamente despacharam a equipe de resgate para salvar este pobre urso. E quando chegaram lá, ficaram horrorizados com o que encontraram. O pobre animal não estava apenas engaiolado em um ambiente muito menor do que o adequado para abrigar o urso, como também estava acorrentado a uma parede, com acesso apenas a 2 pequenas tigelas de água e comida, a qual parecia estar sendo rigidamente controlada pelos captores, que fugiram do local quando perceberam a chegada da equipe de busca. A cena provocou comoção de alguns dos agentes, que não estavam preparados para lidar com a situação tão complicada e dolorosa para o pobre urso. Quando o salvamento foi divulgado na internet, o público apelidou-o de Rico, o urso mais triste da Europa, devido a uma foto que foi tirada do animal, onde ele tinha uma expressão muito triste e desesperançosa. No entanto, a sorte de Rico estava prestes a mudar. Após serem feitos os trâmites legais e exames veterinários, o urso foi transferido para um santuário de proteção aos animais na Bulgária, onde receberia o acompanhamento médico necessário para que pudesse ter uma vida saudável, ainda que em cativeiro. Havia grande ansiedade da equipe do santuário que havia ficado responsável por Rico, acerca do momento em que introduziram ele a outros membros de sua espécie. Comumente, o encontro entre 2 ursos adultos costuma sempre ser um acontecimento estressante para ambos, levando a brigas e disputas por território, mas a situação ainda era mais grave no caso de Rico, que nunca havia entrado em contato com outro urso antes. Eles não sabiam o que esperar diante disso, mas sabiam que esse encontro deveria acontecer mais cedo ou mais tarde, pois a saúde mental do urso resgatado dependia disso. Ele já havia passado muito tempo sozinho e havia chegado a hora de conhecer o amor. Eles resolveram fazer isso bem devagar. Deixaram que Rico primeiro se ajustasse à sua nova casa, muito maior do que a gaiola que havia passado nos últimos 2 anos. E após algum tempo, transferiram um outro urso resgatado para o viveiro ao lado, garantindo que pudessem se ver, mas que ainda estivessem separados por uma cerca. Se tratava de Gabriela, uma ursa de 22 anos que havia sido resgatada de um circo búlgaro. Esse caso ficou famoso no país porque o circo foi descoberto e se constatou que se tratava de um verdadeiro laboratório de tortura para os animais, pois muitos estavam em condições lamentáveis. A própria Gabriela, por exemplo, era obrigada a dançar nos espetáculos e mesmo quando estava exausta, era agredida verbalmente e fisicamente para que continuasse. Uma situação muito triste que provocou o fechamento do circo e a prisão de inúmeros funcionários, e que, coincidentemente, havia enviado ela para o mesmo santuário de Rico. Foi através das câmeras que os funcionários capturaram o primeiro momento onde eles interagiram e começaram a tocar os narizes através da cerca.
um gesto conhecido como uma demonstração de afeto entre os ursos. Quando ficou claro que ambos estavam se dando bem, os tratadores decidiram que havia chegado a hora de remover a barreira de arame entre os viveiros. Estando prontos para agir sob qualquer circunstância, a barreira foi removida e, para a surpresa de todos, o momento seguinte foi simplesmente mágico. O primeiro contato sem restrições do urso poderia ter sido muito estressante, como na natureza, mas ao invés disso, foi extremamente carinhoso e amoroso. Eles se deram muito bem logo de cara, começaram a brincar quase que instantaneamente, pulando na água, correndo atrás um do outro e demonstrando uma proximidade que poucas vezes pode ser vista, mesmo com ursos que passam a vida toda vivendo juntos. Esse relacionamento deu tão certo que, em questão de apenas algumas semanas, Rico e Gabriela iniciaram um relacionamento amoroso e então começaram a viver muito felizes juntos, compartilhando refeições e dormindo juntos todas as noites. Um grande alívio para todos os tratadores e também para os internautas que acompanhavam a história de Rico desde a época do resgate, que agora estavam felizes demais por saberem que ele havia se adaptado bem à presença dos outros animais. Com o tempo, Rico e Gabriela ganharam acesso à área comum do santuário e reconheceram ainda mais ursos, o que novamente foi muito bem recebido por ambos, que haviam se habituado muito bem aos outros membros da espécie. Cerca de 40 ursos marrons eram mantidos por lá, todos resgatados ou que se feriram de alguma forma grave na natureza e que não conseguiriam sobreviver sozinhos na mata. Entretanto, mesmo com os esforços messiânicos das autoridades no leste europeu, estima-se que ainda há dezenas de ursos marrons mantidos em cativeiro, circos e traficados na região, o que ano após ano faz com que os governos tenham que investir cada vez mais para impedir tais práticas, comprovadamente desumanas e maldosas. Felizmente, a história de Rico teve um final feliz, mas é um dever de todos nós lutar para que a maldade contra os animais acabe e todo ser vivo possa ter uma vida feliz e tranquila, e de preferência dentro de seu próprio habitat natural, e não em cativeiro. Se você se emocionou com a história de Rico e Gabriela, os ursos resgatados que acabaram formando uma linda família, não deixe de curtir o vídeo e compartilhá-lo com seus amigos. Assim, eles podem se emocionar também. Abraços, até o próximo vídeo. Tchau!